Boa noite, pessoal. Eu vou pedir você para abrir sua Bíblia no livro de Juízes e vamos começar no versículo 6, no capítulo 6, versículo 1, vamos falar um pouquinho mais de Gideão. Vamos lá, nós vamos falar um pouquinho mais sobre Gideão, o espírito de Gideão. Você sabe o que significa, qual é o significado do nome de Gideão? Destruidor, guerreiro poderoso. Destruidor, guerreiro poderoso. Mas destruidor do quê? Dos inimigos, dos adversários. E temos muito a aprender. Vamos lá, vamos ler de novo. Juízes 1 diz assim, diga comigo, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Grave sempre essa palavra. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Eu estava meditando hoje pela manhã, voltando um pouquinho no livro de Juízes. E meditando no capítulo 2, eu estava lendo que não era para ter adversário. Não era para ter. Jamais eles seriam subjugados. Era para estar em paz o tempo todo. O que aconteceu com eles? Que eu acredito que acontece conosco. Você viu a palavra, né? Começa assim, de novo fizeram o que o Senhor reprova. E quando fizeram o que o Senhor reprova, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Durante 7 anos. Mas não era para ser assim. Eu vou ler com vocês aqui. Juízes 2,18 diz assim, sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos. Enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os, recusavam-se, diga comigo, recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Recusava mudar, abandonar nas práticas. E aí, por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E ele disse, como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados, e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele, como o Senhor, como o fizera os seus antepassados. Você entendeu aqui ou não? Sim ou não? Eles vão ficar aí.
Estão em obediência? Em paz. Vão seguir em paz. Se entrarem em desobediência, eles estão aí, vão dominá-los. O que nós aprendemos com isso? A verdade era para viver em paz sempre. Os inimigos só foram deixados ali por causa da inconstância, por causa da desobediência deles. A mesma coisa acontece hoje. Enquanto nós estamos na fé, enquanto nós estamos em obediência, nós estamos vencendo, avançando, crescendo, prosperando. E isso nós vemos, volta para o capítulo 6. Por causa de Midian, diga comigo, Israel empobreceu. Mas empobreceu não é por causa de Midian, por causa de fazer o que o Senhor reprova. Por que fizeram o que o Senhor reprova? Então Deus entregou nas mãos dos midianitas. E Israel empobreceu tanto que os israelitas, diga comigo, clamaram por socorro ao Senhor. Quando clamaram por socorro, nós falamos ontem sobre isso, Deus levantou o profeta para falar com a nação. Diga comigo, Deus levantou o profeta para falar com a nação. Então o profeta veio e disse assim, olha, Deus, eu tirei vocês do Egito, tirei da mão dos opressores, eu os libertei, trouxe para essa terra, disse a vocês, desapossei, dei a ela a vocês, e disse a vocês que não adorassem os deuses dessa terra, mas vocês não ouviram o Senhor. O profeta falou com o povo, mas como falamos ontem, já com Gideão não. Deus mandou um anjo para falar com Gideão. E por que Deus mandou um anjo para falar com Gideão? Porque eu quero que você preste atenção numa coisa, tá? Quando você estudar a Bíblia, tem a multidão, tem o povão, mas tem os homens e as mulheres de Deus específico. Se você estudar a Bíblia e entrar no meio da multidão, você vai ser parte da multidão. Ou você pode ser uma espécie de Gideão. O anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, diga comigo, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Diga comigo, o profeta falou com a nação, o anjo falou com Gideão. Deus mandou o profeta para falar com a nação, com o povo, mas mandou o anjo para falar com Gideão. Aí vem a consciência, né? Você vê uma das razões pela qual certamente Gideão foi escolhido. Eu pulei leitura, estou enxugando, mas quando Deus entregou Israel nas mãos dos midianitas, e os midianitas começaram a saqueá-los, destruir plantações, destruir rebanhos, matar o gado, jumentos, que era força de trabalho, o gado, que era riqueza, prosperidade, plantações, que era prosperidade. Então o povo começou a se esconder em buracos, cavernas e fortalezas. Mas Gideão estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para preservar o pão. Para preservar, como nós falamos ontem, diga comigo, preservar o pão é preservar a palavra. O trabalho era muito mais difícil, mas ele estava ali. E a nação
se tornou uma nação idólatra. Mas não diz que Gideão estava no meio fazendo a mesma coisa. E para o anjo chegar e dizer a ele, Deus é com você, poderoso guerreiro, é porque ele não estava na condição da grande maioria. Só que tinha um cara consciente aqui. Olha o que ele diz. Ah, Senhor. Gideão respondeu. Diga comigo, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Espera aí. Se o Senhor está conosco, por que tudo isso? Não está certo. Porque qual era a promessa? Subjugar e não ser subjugado. Era vencer e não perder. Era desapossar e não ser desapossado. Era estar por cabeça e não por cauda. Era conquistar e não perder. Era ter para emprestar, mas não tomar emprestado. Era pôr o inimigo para fugir, não fugir do inimigo. Então ele diz, espera aí, se o Senhor está conosco, por que tudo isso aconteceu? Ele sabia que aquilo não estava certo. E Deus não disse, o anjo disse, Deus é contigo. Não disse que era com todos. Mas ele disse, o Senhor é conosco, por que tudo isso aconteceu? E mais, onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Porque ele sabia que aquilo não estava certo. Como a mesma coisa acontece hoje. Nós temos lutas? Temos. Nós temos as nossas guerras, os nossos desafios? Temos. Mas nós temos que estar vencendo. Esse é o normal. O anormal é estar perdendo. O normal é estar crescendo. O anormal é estar retrocedendo. E nós não podemos tratar como normal aquilo que não é normal. Ou conhecemos a Deus e a sua palavra ou não. Aqui tinha um homem consciente. Espera aí, o Senhor está falando que é conosco, que é comigo. Mas se o Senhor é conosco, por que esse resultado? Cadê todas aquelas maravilhas que nós ouvimos? Quem está entendendo, por favor? Preste atenção nisso. Às vezes a gente se conforma com aquilo, acha que é normal, aquilo que não pode ser tratado como normal. Porque se você tratar como normal, você não vai lutar. Você não vai fazer o que precisa ser feito. Você não vai buscar. Você não vai orar. Você não vai travar suas guerras. Porque você tem isso como resultado normal. Você não vai estabelecer um propósito. Porque para você é normal estar onde está. Para você é normal permanecer perdendo. Para você é normal não ver vitórias. Para você é normal ver o inimigo levando, saqueando. Então você acaba aceitando como normal aquilo que não pode ser aceito como normal. O Senhor se voltou para ele e diz, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Com a força que você tem, não sou eu quem está enviando? Aí ele diz assim, ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Diga comigo, meu clã, minha família, é a menos importante. Se mudar a tradução, você vai ler assim, é a mais pobre. Minha família é a mais pobre. E eu, o menor da minha família. Que é as mesmas colocações que geralmente são feitas hoje. Ah, mas como é que eu posso fazer se eu sou de família pobre? Como é que eu posso fazer se eu sou de família pobre, minha família, eu sou um dos menores da minha família, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro.
O Senhor não aceita essa justificativa. O Senhor diz, eu estarei com você. Ó, com a força que você tem. Com a força que você tem. Diga essa palavra comigo, com a força que você tem. Diga, é pelo meu Espírito. Quando você acreditar nisso, você vai acreditar mais em você. É com a força que você tem, é com o que você tem e pelo Espírito de Deus é que você vai realizar coisas que você não imaginava que poderia realizar. Coisas grandiosas, estrondosas. Senhor, eu não tenho, mas eu tenho o Senhor. Eu vou com aquilo que eu tenho. Eu vou com a força que eu tenho. Se o Senhor diz que é comigo, o Senhor é comigo. Realmente eu não sou de família próspera, minha família é pequena, minha família é humilde, mas eu tenho o Senhor. Eu tenho o Senhor comigo. Eu tenho o teu favor. Eu tenho a tua graça. Quando ele diz, a minha família é a mais pobre, por que a família dele era mais pobre? Porque o pai dele foi um dos que levantou o altar de Baal e estava na casa do pai. Quando a idolatria está na vida de uma pessoa, ela traz miséria. Esse é um espírito de miséria. Não podemos servir a dois senhores e não podemos caminhar com uma fé dividida. Ou confiamos em Deus, ou não tem meio termo. Ou é ou é. Não tem meio termo. A nação estava nessa miséria porque olhou para as outras nações e achou que o Deus das nações era o Deus da prosperidade. E aí, pararam, derrubaram o altar do Senhor e foram levantar um altar para Baal. O Deus da fertilidade, da prosperidade. E o que atraíram para a vida? Miséria. Fracasso, derrota. Você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Primeira coisa que Deus mandou que Gideão fizesse, que fosse, aqui estou pulando pontos, tá? Quando o Senhor disse assim a ele, disse-lhe porém o Senhor, Pai seja com você. Diga comigo, não tenha medo, você não morrerá. Deus ia pedir um desafio grande a ele. Estou pulando textos, tá? Se o Senhor é comigo, espera aí que eu vou trazer minha oferta. O anjo parou e esperou. Ficou esperando a oferta, que nós falamos ontem. Talvez ele esteja parado até hoje, esperando alguns trazer o que prometeu, cumprir com a promessa que fez. O anjo ficou lá esperando ele trazer. Ele demorou e o anjo ficou lá esperando. Até que ele trouxesse. Quando ele trouxe, o anjo falou, coloca sobre a rocha. Ele colocou na rocha, que a rocha é Cristo. O fogo desceu e consumiu. Agora, o Senhor pediu. Sabe aquele boi de 7 anos? De seu pai, o segundo? 7 anos de miséria, eu quero o boi de 7 anos. 7 anos empobrecendo, eu quero aquele boi, o segundo, de 7 anos. Que possivelmente estava até dedicado a Baal. Derruba o altar de Baal e levanta um altar para o Senhor. Era desafiador, exigia coragem. Gideão construiu um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome. Diga comigo, o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Biaritas. Assim Gideão chamou 10 de seus servos, diga comigo, e fez como o Senhor lhe ordenara. Diga, mas
com medo de sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Diga, fez com medo. Diga, mais fez. Diga, fez com medo, mas fez. Era desafiador, fez com medo, mas fez. E sabe uma outra coisa importante aqui? O que Deus pediu, ele fez numa noite. O que Deus mandou ele fazer, ele fez tudo numa noite. Quando ele fez o que Deus mandou, foi lá, derrubou o altar de Baal. Como nós falamos ontem, o altar é lugar de comunhão, é lugar de sacrifício, é lugar de adoração. Quando você não levanta um altar para o Senhor, você vai levantar um altar para outro Deus. Como muita gente. Tudo que você coloca no lugar de Deus é um altar que você levantou. Tomou o lugar de Deus. E Deus já não é mais a sua fonte. É igual a história do dinheiro. O dinheiro não é a tua provisão. A tua provisão é Deus. Sabia disso? Não coloque o dinheiro como provisão, ele é a minha provisão. Não, a sua provisão é Deus. O seu provedor é Deus. Ele é dono de tudo quanto há nos céus e da terra. Por que as pessoas fracassam? Porque colocam sua confiança no dinheiro. E o dinheiro é servo. O dinheiro não é senhor. Por isso que quando a pessoa coloca o dinheiro em primeiro lugar, ele se torna um adorador de Mamon. Você faz a vontade de Mamon e não a vontade de Deus. E a Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores. Então, tem pessoas que acreditam que o dinheiro é poderoso, é o seu provedor. E o dinheiro não é, ele é servo. Ele é só ferramenta, instrumento. E o Senhor é seu provedor. Sabe quando o dinheiro nunca falta? Quando o Senhor é seu provedor. Aí ele nunca falta. O erro que eles foram colocar sua confiança em Baal, porque Baal era o Deus da prosperidade, da fertilidade, da abundância, da chuva. E o que aconteceu? Atraíram miséria, atraíram pobreza. Porque quem é dono de tudo quanto há nos céus e na terra? Deus. Quem dá poder ao homem para adquirir riquezas? Deus. Quem levanta o pequeno e põe assentado em meio aos príncipes? Deus. Ele é dono de tudo. E aí, Gideão, quando Gideão fez tudo isso e derrubou o altar de Baal e levantou um altar para o Senhor, então agora, ele estava preparado. Deus derrama do seu espírito sobre a vida de Gideão. Todos os grandes homens na Bíblia têm isso em comum. Foram homens possuídos, dominados pelo Espírito Santo. Quando isso aconteceu, então o Senhor fez estabeleceu mais um desafio para eles. Então vamos lá. O exército dos midianitas era um exército de aproximadamente 120, 130 mil homens. Quando Gideão fez a convocação a todo o povo, e o povo atendeu aquela convocação de Gideão, se levantaram 32 mil homens. 32 mil homens para 120, 130 mil, 4 para 1. Aí o Senhor vem para mostrar, e para não permitir de maneira alguma que passasse pela cabeça daquele povo que a vitória viria deles, o Senhor diz a Gideão: é muito os que estão com você. Diga aí ao povo, quem estiver com medo, volta. Vai para casa. Gideão deu o grito:
voltaram 22 mil para casa. 22 mil, agora 10 permaneceu. 10 mil. 10 mil para 120, 130 mil. Então agora piorou a situação porque era 12 homens para um homem. Aí vem o Senhor e diz assim, é muito ainda os que estão com você, para que eu dê vitória. Deus, é a palavra de Jonatas. Diga comigo, seja com muito ou com pouco, é Deus quem dá a vitória. É o que Deus queria mostrar. Confie em coisas. Não ache que é porque você tem muito ou você tem pouco que você vai vencer. Sou eu. Eu que vou dar a vitória. Eu que vou te promover. Eu que vou te honrar, eu que vou te prosperar. Aí o Senhor diz, leva o povo para beber água. E aquele que levar a água a mão à boca, separa. Quem se ajoelhar para beber água, manda voltar. 300. E agora? 300 homens para essa multidão. Deus levou o limite do limite. E o Senhor fez isso com propósito. O Senhor diz, não vou dar para que Israel não se vanglorie dizendo que venceu pela força do seu braço. Vou deixar impossível para que fique entendido que só através do meu poder. É o que Deus faz conosco. Já prestou atenção que tem situação que vai ao limite do limite, do limite, do limite, do limite, porque quando você não tem mais o que fazer, então aí Deus fala, agora eu vou fazer. Que agora você está colocando a confiança no lugar certo. E aí, tem aquele ponto importantíssimo, que o Espírito toma Gideão e dá direção a Gideão. Separa 3 grupos de 100, pega a trombeta, segura nas mãos direitas, e pega o vaso e coloca a tocha dentro. Pega a trombeta, segura na mão direita, pega o vaso e coloca a tocha dentro. Perto da meia-noite, eles se aproximaram do acampamento dos inimigos. E a estratégia era, toca a trombeta e dê um grito forte, que era o grito da vitória, pelo Senhor e por Gideão. Quebra o vaso. Quando quebraram o vaso, saiu a tocha. Aquela atitude de fé, aquela atitude poderosa, quebra o vaso e sai a tocha e as luzes. Quando eles fizeram isso, os inimigos ficaram transtornados, confusos. Um grupo saiu fugido, correndo. Outro grupo se atacaram com a espada, se feriram e se mataram. O que nós falamos e o que tem de importante nisso? O que serve para nós? Toca a trombeta, dá o grito de vitória. Quebra o vaso. Quebra o vaso. Nós somos chamados de vaso. Quando você quebra o vaso, que é o velho homem, a velha natureza, o orgulho, a autossuficiência, a arrogância, a soberba, o caráter. Quando você quebra o vaso, porque Deus fala sobre o vaso novo. Quando eles quebraram o vaso, a tocha estava lá dentro. A luz apareceu. E eles seguraram aquela tocha nas mãos. Aquilo transtornou o inimigo.
é o que acontece. Você é o vaso e tem uma luz aí dentro. A Bíblia não diz que nós somos a luz do mundo? Sim ou não? A Bíblia não diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte? Quem pode esconder uma cidade edificada sobre o monte? Quem? Ninguém. Se ela está edificada sobre o monte, ninguém pode ofuscar, ninguém pode esconder essa luz. Quando nós estamos em cima do monte, quando nós estamos em Cristo, nós brilhamos, a nossa luz brilha. Quando o Espírito Santo está na tua vida, essa luz resplandece, essa luz que transtorna o inimigo, essa luz que transtorna os adversários, e essa luz que dissipa as trevas e nos traz a vitória. Tem uma luz aí dentro, forte, poderosa. O que falta? Quebrar o vaso. Entende? Orgulho, o velho homem, a velha natureza, o homem carnal, ser cheio do Espírito Santo. É essa luz que vai transtornar tudo. É quando a vida de uma pessoa muda. Havia um espírito diferente em Gideão. Havia um espírito de guerreiro em Gideão. É isso que Deus procura. Você vê que Gideão, as primeiras pessoas a ele afetar com aquela atitude corajosa dele foi a casa do pai dele. Foi o próprio pai que foi afetado. Porque quando ele derrubou o altar, a cidade se voltou e o pai falou: se Baal fosse um deus, Baal tinha se defendido. O pai caiu a ficha que aquilo estava errado. O que acontece? Gideão não se sentiu capaz. Gideão tinha uma visão que não era boa. Família pobre, o menor na casa do pai, como é que eu vou fazer isso? Mas o Senhor o levantou como libertador. Sabe o que isso significa? Que Deus quer levantar você como Gideão, para libertar não só a sua casa, mas para libertar aqueles que estão próximos a você. Deus quer levantá-lo como libertador. Sabe aquele que muda a realidade de todos? Aquele que muda a situação? Que transforma a situação? É mais ou menos como acontece com pessoas como nós. Um dia escravos. Quando libertos, libertadores. Está entendendo o que eu quero dizer? Um dia uma pessoa, eu fui escravo. Hoje Deus me levantou como um libertador, para libertar pessoas dessa escravidão. Pessoas desse domínio do mal, essa mentalidade, sabe, que você não pode, que você tem que se conformar com o que você tem, que você talvez não passe de onde está, se conformar com uma vida derrotada, miserável, envergonhada. Não tem que se conformar com nada disso. Por isso que o Senhor disse: olha, com a força que você tem, vai libertar o povo, vai libertar Israel. E aquele que era o menor da família mais pobre, e o menor da família se transformou no maior, no libertador da nação. Amém? Diga: eis-me aqui, Senhor. Diga esse nome comigo: Otiniel. Diga: significa leão de Deus, ou força de Deus. Você sabe que hoje eu estava meditando sobre esse homem, que também foi um juiz de Israel.
Quando uma pessoa, ele quer vencer, ele não deixa passar as oportunidades. E tu tem um propósito, né? Otiniel, leão de Deus, ou força de Deus. Ou, diga comigo, força de Deus. Você vê que Deus levanta pessoas como um leão do Senhor ou como a sua própria força. Deus opera através dessas pessoas. Deus age através dessas pessoas. Esse homem, começa a vontade dele vencer. Caleb diz assim: quem conquistar essa cidade, eu vou dar a mão da minha filha em casamento. Imediatamente ele se levantou e foi e conquistou a cidade. E recebeu o prêmio. A oportunidade foi dada a todos. A oportunidade foi dada a todos. Mas ele não teve medo. Ele agarrou aquela oportunidade. Nós não podemos ter medo de oportunidades. Medo de desafios. Quantos que a oportunidade chega e o medo não deixa tomar posse? Quantas pessoas? Um dia, quando já vivia com Otoniel, aqui está Otoniel, ela persuadiu a pedir um campo ao pai dela, assim que ela desceu. Aliás, volta um pouquinho. Isso. E disse a Caleb: darei a minha filha Acsá em casamento ao homem que atacar e conquistar Quiriat-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, conquistou a cidade. Por isso, Caleb lhe deu sua filha Acsá por mulher. Primeira oportunidade, conquistou. Queria vencer. Você vê que tudo é com luta, né? Tudo é com batalha. Aí, vamos lá. Vai para o 3 agora. Vai para o 3. Isso. São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras de Canaã. Fez isso, diga comigo, apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas. Apenas para treinar, pois não tinham tido experiências anterior de combate. Pode passar essa parte, por favor? Pode passar? Essas nações foram deixadas para por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Balaíns e a Zerá. Acendeu a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados, diga comigo, durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou, diga comigo, um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, que os libertou. Diga comigo, o Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. Diga comigo, e a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Otoniel ou Otiniel, leão de Deus, força de Deus. Quando se tem vontade de vencer, está no temor do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus, esse é o resultado. Esse homem lutou, foi dada a oportunidade. Quem conquistar tal cidade vai receber como prêmio
a mão da filha de Calebe, que estava herdando do pai também terras. Ele foi, enfrentou o desafio, conquistou e foi premiado. Diga comigo, somente os corajosos, os vencedores, são premiados. Está lá em Apocalipse. Ao que vencer, darei. Ao que vencer, será recompensado. Segunda, você vê que próprio de quem quer vencer. Israel faz o que o Senhor reprova. O Senhor entrega nas mãos dos inimigos. 8 anos subjugados. 8 anos perdendo. Quem o Senhor levantou? Otoniel. Se levantou como libertador. Cheio do Espírito Santo, enfrentou, liderou aquela guerra. Diga comigo, cheio do Espírito Santo. Porque quando está cheio do Espírito Santo, você não foge, você enfrenta. Cheio do Espírito Santo, enfrentou. Deus entregou nas mãos os adversários. E de 8 anos de opressão, 40 de paz. 40 de vitórias. 40 de abundância. E enquanto ele estava vivo, permaneceu aquele resultado. Só mudou quando ele morreu. Coloque isso dentro de você. Deus quer pessoas como Gideão. Deus quer pessoas como Otoniel. Pessoas que se posicionam. Pessoas que lutam. Pessoas que não fogem dos desafios. Pessoas que enfrentam. Pessoas que é a força de Deus. Pessoas que são leões de Deus. Nós somos comparados ao leão. Nós somos chamados de leões. Pessoas que se posicionam realmente como libertadores. Espera aí, eu não vou viver escravo, envergonhado, humilhado. Quem está comigo não vai viver envergonhado, perdendo, sendo subjugado. Não, Senhor, tem que ter o espírito de Gideão. Espera aí, se Deus é comigo, esse resultado está errado. Se Deus é conosco, não pode continuar assim. Eu sei o que está escrito. Nós sabemos, Senhor, não é o que está escrito na Tua palavra. Não é o que nós aprendemos, não são as promessas que nós recebemos. E quando você se levanta com força, com poder, quando você se levanta se posicionando, fazendo o que tem que ser feito, então não tem outro resultado, senão a vitória, a prosperidade, a abundância. Amém? Nós falamos ontem, e eu repito hoje, deixa eu dizer uma coisa a vocês, ainda que doa. Não fica dentro da igreja se enganando, não. Ou é ou não é. Do resto você vai passar vergonha. Não pareça um homem de Deus. Seja um homem de Deus. É muito melhor você colocar força para colocar a palavra em prática e obedecer e ter uma vida vitoriosa do que fazer força para viver de aparência. Quantas pessoas que fazem uma força absurda para viver de aparências, mas não conseguem manter as aparências, porque o resultado não é consistente. Ele aparece. Derruba os altares. Sabe o que é o altar? Tudo que toma o lugar de Deus, que rouba a tua comunhão com Deus, que toma o tempo de Deus na tua vida. Se tiver um altar aqui, estiver um altar aqui, que é tão grave quanto ter um altar aqui, é ter aqui. Pode ter um altar na sua casa. Pode ter um altar realmente na sua mão. Pode ter um altar na sua empresa. Um altar para Baal ou para Mamon.
e não para o Senhor. Derruba esse altar e levanta um altar para o Senhor. Restabeleça a comunhão com Deus. Adore a Deus. Faça a vontade de Deus. Era desafiador para Gideão derrubar o altar de Baal, ele corria risco. Haveria uma retaliação contra ele? Haveria. Mas o Senhor diz, não tenha medo, você não vai morrer. Faz o que eu estou mandando que vai dar certo. Ele fez. Se levantou, mas ninguém pôde tocar nele. Ele libertou o pai, ele libertou a família com aquela atitude. E libertou a nação. Porque teve coragem para fazer aquilo que Deus determinou. Ele influenciou, contagiou a nação. Mudou o resultado. 7 anos de vergonha, de miséria, de escassez chegou ao fim. Então derruba os altares. Aquilo que te rouba o tempo. Aquilo que tira a sua comunhão com Deus. Como disse, seu celular pode ser um altar. A televisão da sua casa pode ser um altar. Seu trabalho pode ser um altar. Você levantou um altar, você não tem mais tempo para Deus. Você não adora mais a Deus. Você não tem mais comunhão com Deus. Você só quer as bênçãos de Deus. Só que a vergonha está batendo na tua porta. Você está sendo subjugado e não está subjugando. Derruba esse altar e levanta um para o Senhor. E você vai ver a sua vida prosperar. Quando ele derrubou o altar, levantou para o Senhor derramou do Espírito sobre a vida dele. E o impulsionou com tamanha força, com tamanho poder, que ele libertou, ele exterminou. Quebra o vaso. Quebra o vaso que vai sair a tocha. Está entendendo? Não fica com o vaso ofuscando a luz que há dentro de você. Quebra o vaso do orgulho, da incredulidade, da arrogância, da carnalidade. Quebra. Quebra que a luz vai aparecer. Toca a trombeta como o Senhor mandou. Anuncia, declara a vitória como o Senhor mandou. E não tem jeito de o resultado não mudar, sua vida não mudar. Quem está entendendo, por favor? A gente quer, e a palavra, a gente não pode olhar para a palavra e dizer assim, não é bem assim, porque está cheio de gente olhando para a palavra e dizendo, é bem assim está vivendo. Enquanto aqueles que estão dizendo, não é bem desse jeito, está padecendo. Não, é assim. Se alguém não quer crer, o problema é dele, mas você tome uma decisão de ser uma pessoa crédula, uma pessoa de fé. Eu creio, eu sei o que está escrito, e se está escrito tem que se cumprir na minha vida, tem que acontecer. É a mesma coisa, você vê com 300 anos como é que venceu, meu Deus, porque Deus queria mostrar que era por Ele. Diga comigo, é pelo meu Espírito. Querido, não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Se talvez você diga assim, como é que eu vou conseguir, como é que eu vou vencer? Pelo meu Espírito. Pelo Espírito de Deus. É Ele, confie nele, faça o que Ele aprova e Ele vai fazer aquilo que você espera, mais do que você espera. Seja a força de Deus, seja um leão de Deus, seja um guerreiro valoroso, valente. Os nomes que esses homens foram chamados. Você vê que o anjo disse ao Gideão, Deus é com você, guerreiro valente, poderoso. Qual o significado do nome de Otoniel ou Otiniel? Leão de Deus, força de Deus. Porque Deus nos usa para isso. Você vê que a força de Deus estava dentro dele. O poder de Deus, a autoridade de Deus estava dentro dele. E cada oportunidade que foi aparecendo, ele foi agarrando. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor.
Feche os seus olhos, por gentileza. Vamos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá hoje. Agarre essa oportunidade. Qual é o altar que tem tomado o tempo e o lugar de Deus? Derruba ele. Derruba ele. Levanta um altar para o Senhor. Derruba esse altar que não está te trazendo benefício algum, não tem te trazido vitórias, está tomando o teu tempo, tempo que é de Deus, comunhão com Deus. Derruba ele. E tome uma decisão hoje. Estou levantando um altar para o Senhor. Lugar de adoração, de comunhão, de sacrifício. Todo altar tem que ser sacrificado. A gente é que decide em que altar vamos sacrificar. Tem aquele que a gente sacrifica e o resultado vem. A prosperidade vem, a abundância vem, a riqueza vem. E tem aqueles que a gente sacrifica. E só vem a vergonha, a humilhação, a escassez. Levanta um altar no seu coração. Levanta um altar na sua casa. Levanta um altar para o Senhor no seu trabalho. Levanta um altar para adoração a Deus ali. Você tem essa oportunidade hoje. Vou derrubar esse altar hoje. E vou levantar um novo para o Senhor. Sabe por quê? Chega de vergonha. Chega de escassez. Chega de humilhações. Chega de fracasso, chega de derrotas. E mais, tome a decisão. Quebra o vaso, que a tocha vai sair. Quebra ele. Quebra o vaso. Essa oração é sua. Você quer ser honrado, não quer? Você quer ser exaltado, não quer? Então diga as duas coisas a Deus. Eu estou derrubando o altar e levantando um para o Senhor. E vou adorá-lo de verdade. E eu estou quebrando esse vaso. Que eu quero que saia essa tocha, Senhor. Eu quero que saia essa luz que vai transtornar o inimigo. Essa luz que vai transtornar, confundir, apavorar os seus adversários. Quebra ele. Quebra ele. Quebra ele. Quebra ele. Quebra. Chega de orgulho. Chega de arrogância. Chega de carnalidades. Chega. Chega de eu. Não, quebra o vaso, quebra. Quebra que você vai ver que a luz vai sair. A luz vai sair. Quando você der o toque da trombeta, quando você der aquele grito de vitória, a tocha vai aparecer e essa luz vai fazer o inimigo fugir.
Essa luz está aí dentro de você. Essa luz poderosa está aí dentro de você. Fala com Deus. Chega, Senhor. Chega, eu estou quebrando esse vaso hoje. Eu quero essa tocha brilhando. Essa luz resplandecendo, Senhor. Eu estou derrubando esse altar que tem tomado o lugar do Senhor na minha vida. Sabe por quê? Deus está te levantando como libertador. Com a força que você tem, você vai fazer coisas incríveis. Faça isso, porque não se foque no que você não tem, porque você tem mais do que você precisa, mais do que você imagina. Com a força que você tem, você vai realizar coisas estrondosas, poderosas para o Senhor. Ele será com você. Ele disse a Gideão: eu estou enviando você, eu estou com você. E mais, você vai derrotar como se fosse um só homem, vai derrotar fácil. Vai derrotar fácil. Você vai ver. Então faça. Faça. Derruba. Derruba. Quebra o vaso. Estou quebrando, Senhor. Estou quebrando o vaso, Senhor. Estou quebrando, chega. Eu quero um outro resultado. Eu quero vitórias. O Senhor me chamou para vencer. Deixa Deus te levantar agora como libertador. Ele vai usá-lo inclusive para... Gideão foi libertador dele mesmo, porque ele saiu daquela realidade, daquela miséria, daquela pobreza que ele estava. Ele libertou a família dele, porque o pai foi liberto, e ele libertou a nação. Deus vai te levantar como libertador, seu próprio libertador. Com a força que você tem, você vai mudar radicalmente a sua história, vai mudar a história da tua casa, a história da tua família, vai mudar a história das pessoas que estão próximo a você. Acredite nisso. Diga: eu estou me levantando hoje. Diga: eu estou me levantando hoje. Estou me levantando como libertador para mudar essa situação. Chega, chega de ser roubado. Chega de miséria. Chega de escassez. Chega de vergonha. Chega. Já parou para pensar que os seus 7 anos de miséria, os seus 7 anos subjugado, pode chegar ao fim nesta noite? Daqui para frente, uma outra realidade. Chega. Diga: chega, fala para você mesmo, chega, chega de ser subjugado, chega, chega de perder, chega, chega de resultados medíocres, chega, eu estou me levantando. Eu estou me levantando com força, eu estou me levantando com ousadia, eu estou me levantando com poder, eu estou me levantando para mudar a minha história, eu estou me levantando para mudar a história da minha família. Se levante. Você como mulher, você como homem, se levante como Gideão, se levante como Otoniel, se levante como a força de Deus, como o leão de Deus. Diga a você mesmo: eu sou um leão de Deus, eu sou a força de Deus, eu sou e vou na força do braço de Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, diga: eu vou mudar essa situação, eu vou mudar minha realidade, eu vou mudar os resultados, eu vou mudar, em nome do Senhor Jesus. Chega de ser subjugado, chega, chega de ser subjugado. Diga a você mesmo: chega de ser subjugado, chega de vergonha, chega de humilhação, chega, chega de viver se escondendo, chega. Seja um Gideão, se levante com força. Não vou me esconder mais, não vou esconder o que eu tenho, não vou me esconder mais, não vou viver em buraco, não vou viver em caverna. Eu estou me levantando em nome do Senhor Jesus. Vai, Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo que tome a tua vida como Ele tomou a vida de Gideão. Peça a Ele que Ele tome a sua vida como Ele tomou a vida de Otoniel. Peça: eu preciso da tua unção, eu preciso da tua força, eu preciso, Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Me reveste como o Senhor revestiu aqueles homens de força, de coragem, de ousadia. Eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Diga isso a Ele. Diga: eu preciso do Senhor, me dê aquilo que tem faltado em mim, me dê força, me dê coragem, me dê ousadia. Espírito Santo, me encha de poder, poder para superar, poder para dar a volta por cima. Ele vai te capacitar para coisas que você não imaginava que você era capaz.
Ele vai te levantar. Gideão, coloque dentro de você. Gideão achou que ele não era capaz. E o Senhor disse: eu estou com você. Eu estou indo com você. Eu vou à tua frente. E aquela situação foi mudada completamente. Em nome do Senhor Jesus. Diga a Ele: eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor. Toma a minha vida. E Ele vai tomar a tua vida. Ele vai te encher. Ele vai te dar visão, direção, revelação, entendimento, discernimento, ideias novas. Peça a Ele o que tem faltado a você. Diga: eu preciso de visão, Senhor. Eu preciso de direção. Eu preciso da tua graça. Eu preciso, Senhor. Diga: eu não me sinto capaz. Fala: eu não me sinto, Senhor. Eu preciso do Senhor. E Ele vai te capacitar, Ele vai te encher. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. É para mudar a realidade. É para mudar a história, é para mudar a vida. É para mudar os resultados. É para sair de onde está. Levanta essa pessoa como seu próprio libertador. Levanta essa pessoa como libertador da família dela. Enche, ó Espírito Santo. Levanta essa pessoa como libertador na empresa. Que saia da vergonha, que saia do vermelho, que saia da escassez, que saia das dívidas, que saia. Aleluia. Diga a Ele. Isso, diga a Ele: enche-me, Senhor. Isso, diga a Ele, diga, enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor. Diga. Rasga o teu coração. Isso, diga a Ele. Não abra os seus olhos, diga. Seja cheio em nome de Jesus. Seja cheio em nome de Jesus. Não abra os teus olhos. Diga a Ele. Enche, Espírito. Vai, Espírito Santo. 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 Enche. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Receba essa unção, receba essa força. Receba esse poder para mudar a tua história, para mudar a tua realidade, para sair de onde você está. Aleluia. Aleluia, vai. Isso, diga. Diga. Diga a Ele. Diga: enche-me. Diga. Aleluia. Receba essa unção. Receba esse poder. Receba essa graça. Você pode. Você pode. Você pode. Ele te levanta como seu libertador. Como libertador da tua família. Como libertador. Aonde você estiver. Acredite nisso. Receba essa unção. Enche-me. Peça a Deus o que você quer. O que tem te faltado? Peça a Ele capacidade, visão, direção. Peça a Ele ideias. Peça a Ele dons. Peça a Ele talentos. Peça a Ele habilidades novas. Peça a Ele visão. Peça a Ele. O que tem te faltado? Peça. Peça. Me dê capacidade, Senhor.
Me dê visão, me dê revelação, me dê ideias, me dê projetos, Senhor. Me ajuda, me capacita para administrar coisas maiores, Senhor. Diga a Ele que você está levantando o altar para Ele hoje. Hoje eu estou edificando um altar novo para o Senhor. Hoje eu estou levantando um altar novo para o Senhor. Um altar para adorar somente ao Senhor. Nada vai tomar o teu lugar, Senhor. Diga a Ele, eu estou quebrando o vaso, para que saia a tocha. Eu estou quebrando, Senhor. E essa tocha, essa luz, vai botar o inimigo para fugir, para correr para longe da tua vida. Receba essa unção. Sinta a presença de Deus. Olha que presença gloriosa nesse lugar. Olha que coisa maravilhosa nesse lugar. Machuri canta lá, Bachuri anda lá, Siri canta lá. Machuri anda lá, Siri canta lá. Machuri canta lá. Ô Espírito Santo, vai. Vai, Espírito Santo. Enche a tua igreja, Senhor. Enche o teu povo, Senhor. Seja cheio em nome de Jesus. Seja cheio em nome de Jesus. Aleluia. Recebe essa unção. Recebe esse poder. Para que haja uma mudança de ciclo. Uma mudança na sua vida. Uma mudança de cativeiro. Aleluia. Aleluia, aleluia. 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 Não abra os seus olhos. Receba essa unção. Receba esse poder. Receba esse revestimento. Para uma mudança de ciclo. Para uma mudança de tempos. Para uma mudança de resultados. Quebra de verdade o vaso hoje. Quebra. A luz vai brilhar. Ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Você é essa cidade. Você é a luz do mundo. Você foi chamado para brilhar. Acredite nisso. É com a força que você tem que você vai fazer coisas grandes. Viu? É com a força que você tem. O resto Deus vai acrescentar. Com a força que você tem, você vai fazer coisas grandes. Você vai fazer coisas gloriosas. Acredite nisso. Acredite. O Senhor fala com você como falou com Gideão. Vai com a força que você tem. A vitória é tua. A vitória é tua. Significa que muitas coisas vão acontecer ainda esse ano. Ainda esse ano. Acredite nisso. Aleluia. Receba a presença de Deus. Receba o Espírito Santo na tua vida. Aleluia. Deixa Ele te santificar, te purificar. Diga aí, eu quero te ver, Senhor. Te adorar.
te contemplar no santíssimo lugar. Levante as suas mãos e diga a Ele: mostra-me tua glória, Senhor. Isso, diga a Ele: mostra-me teu rosto. Mostra-me tua face. Amado meu, tu és a minha vida. O ar que eu respiro. O pão que me alimenta. Mostra-me o teu rosto. Mostra-me. Amado meu. Diga a Ele: tu és a minha vida. O ar que eu respiro. O pão que me alimenta. Não abre seus olhos. Você pode dizer a Jesus que você o ama? Diga aí. E agradeça a Ele. Porque Ele te ama. Diga a Ele que você o ama. Agradeça a Ele por estar cuidando de você. E Ele preparou essa noite para você. Diga a Ele o quanto você precisa dEle. Diga a Ele o quanto você necessita dEle. Diga a Ele o quanto você quer mais dEle na sua vida. Diga a Ele que você sabe que se Ele é com você, é impossível você não vencer. É impossível você perder. Diga a Ele: se o Senhor é comigo, é impossível perder, Senhor. É impossível eu não vencer, Senhor. Eu te amo. Eu te amo e eu preciso do Senhor. Olha que coisa maravilhosa a presença de Deus. O mundo lá fora não tem isso. E não pode sentir isso. Aleluia. Aleluia. Diga a Ele: pois quando te encontro, Senhor, me esvazio de mim. Quando te encontro, quando te encontro,
Quando te encontro, eu volto mais forte. Eu volto mais forte. Diga a Ele, eu volto mais forte para te honrar, Senhor. Então honre, honre. Aleluia. Santo. Levante as suas mãos. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu profetizo, determino que você não saia daqui a mesma pessoa que entrou. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que o vaso já foi quebrado e a tocha começa a brilhar. Tocha essa que dissipa as trevas, que confunde os inimigos e que põe os inimigos em fuga. Seja abençoado, que o seu cativeiro seja mudado. Com a força que você tem, você vai realizar coisas estrondosas, gloriosas, poderosas. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Que a graça, a unção, o poder de Deus seja derramado de forma surpreendente, poderosa, sobrenatural sobre a tua vida. Saia daqui abençoado, cheio de poder, como um leão de Deus, como a força de Deus, o guerreiro poderoso, o guerreiro valente que você é, em nome do Senhor Jesus, cheio da unção, cheio da graça e do poder do Espírito Santo na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu creio, recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Para Jesus, bem forte.